Irmãos, quem veio ouvir uma palavra de Deus ao seu coração, então exponha o seu coração à luz da palavra do Senhor. Irmão presbítero Henrique Lima trazendo a palavra do Senhor. Glória a Deus. Seja toda honra, toda glória, todo louvor ao nosso Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Servos e servas, quero louvar a Deus por tamanha oportunidade de poder estar aqui, compartilhar algo da parte de Deus para as nossas vidas. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor Antônio José, que foi um instrumento de Deus que nos fez o convite. Muito obrigado, meu pastor. A todos os pastores da minha retaguarda, a todos os irmãos e irmãs que na manhã de hoje se dispuseram para glorificar ao nosso Deus. Os desejosos ainda de ouvir a voz do Senhor por meio da sua palavra, por gentileza, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu Mateus. No calar da madrugada de hoje, pedia eu ao Senhor uma palavra vivificada ao meu coração, e o Senhor me manifestou um texto que é muito conhecido por todos aqueles, por todas aquelas que leem a Bíblia Sagrada. E o texto se encontra em Mateus, de capítulo de número 9, nós iremos fazer menção dos versículos de número 35 até o versículo de número 38. Esse texto que tem por epígrafe, Jesus aconselha os discípulos a orar por mais ceifeiros. Mas na manhã de hoje quero eu verbalizar o tema desta mensagem que o Espírito de Deus trouxe ao meu coração. As 3 lições de Cristo para se fazer missões. As 3 lições de Cristo para se fazer missões. Quem encontrou o texto bíblico, por favor, diga comigo: achei a espada do Espírito. E discorre. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo Jesus Cristo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse Jesus Cristo aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua seara. Quem pode dizer um amém? Feche os seus olhos, incline a sua cabeça. Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, nós te glorificamos por mais uma manhã, e nós pedimos ao Senhor a instrução do teu Santo Espírito por meio da tua palavra. Eu te peço que eu possa, ó Pai, diminuir e a tua glória ser manifestada sobre este templo. Que nós possamos sair daqui, ó Pai, edificados e avivados, e acordados e despertados por meio da tua palavra. Que a tua palavra gere em nós, ó Pai, vida, coragem, força, graça, ousadia, poder, unção, para propagarmos aquilo que o Senhor nos confiou, que é a boas novas. Em Cristo Jesus, pedimos das tuas bênçãos, porque por fé nós te oramos e nós te agradecemos, e quem crer diga amém. Amada igreja, noiva do Cordeiro, toda atenção é pouca. Todos nós somos sabedores de que quando nós fazemos um ajuntamento espiritual como este,
O Senhor requer de nós reverência. Haja vista que a igreja é uma igreja que tem reverência para com seu Deus. Mas é bem verdade que Deus colocou no recôndito do meu coração o que escreve Salomão em Eclesiastes no capítulo de número 5, no versículo de número 1, quando ele diz: quando entrares na casa do Senhor teu Deus, guarda o teu pé. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabes que lhe fazem mal. É bem verdade que há irmãos e irmãs que vêm participar de um banquete espiritual como este, mas retornam para casa dizendo: quem dirigiu não estava com nada, quem cantou não cantou bem, ou quem orou não orou bem, ou quem pregou não pregou o que eu queria ouvir. Mas o problema não é quem está aqui em cima, o problema é o próprio adorador que ainda não chegou para adorar. O salmista, escrevendo em Salmos de número 122, no versículo de número 1, ele de maneira alguma não diz que se alegrou quando lhe disseram: vamos para a praia. O salmista em nenhum momento, ele não diz que se alegrou quando lhe disseram: vamos perder o culto matinal. Mas o salmista rasga a alma, estufa o peito e diz: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa de Deus. Porque na casa de Deus nós encontramos uma resposta. Na casa de Deus nós encontramos uma solução para a nossa vida. É certo que o autor, escrevendo em Provérbios de capítulo 12, no versículo de número 25, ele nos diz que a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. E nós estamos no local certo, nós estamos em um ambiente onde o Espírito Santo manifesta a palavra de Deus, porque esta palavra ela não é morta, mas esta palavra ela é viva, como discorre-se em cartas aos Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12, quando o autor nos diz que toda a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ela até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenção do meu e do teu coração. Servos e servas do Senhor, todos nós somos sabedores que o meu e o teu Jesus Cristo veio nesta terra, exerceu um ministério peculiar, não segundo a sua vontade, mas segundo a vontade do Pai. Haja vista que há muitos pregadores hereges nos dias odiernos que ministram dizendo que o meu e o teu Cristo, ele só veio para passear, ele só veio para comer um peixe assado ali na margem do mar da Galileia. Alguns outros pregam dizendo que Jesus Cristo só veio esticar uma rede e lá ficar deitado. Não, haja vista que a minha Bíblia, a tua Bíblia nos diz no Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu São Marcos, no capítulo de número 10, no versículo de número 45, sendo Jesus Cristo Filho de Deus, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quando eu vejo Cristo se manifestando nesta terra, eu me lembro, se ele nunca tivesse vindo aqui servir, aquela mulher que foi tomada em adultério, chamada Maria Madalena, a lei judaica disse: adulterou, apedreja. Mas Jesus Cristo estendeu sobre ela o perdão da graça e da misericórdia divina. Eu me lembro também, se Cristo nunca tivesse vindo a esta terra servir, um homem que jazia há 38 anos, vivia deitado em uma maca, em um tanque chamado tanque de Betesda, nunca teria recebido uma cura, pastor Afonso. Eu me lembro, amada igreja do Senhor, também, se Cristo nunca tivesse vindo a esta terra servir, os 4 amigos que tiveram uma ideia genial de abrir o teto, descer o paralítico, e Jesus olhar para ele e dizer: homem, levanta-te, porque os teus pecados estão perdoados, e anda. Eu me lembro, se Cristo nunca tivesse vindo a esta terra servir, aqueles 2 homens cobradores de impostos, um chamado Simão, ao qual Mateus e outros que eu nunca teriam deixado de ser bandidos, ladrões de impostos, para conhecer o caminho pleno da salvação e ver por meio de Cristo. Eu lembro também, se Cristo nunca tivesse vindo a esta terra servir, aqueles 10 leprosos, onde é 9 judeus, somente um samaritano, os 10 são curados, somente o leproso samaritano retorna para agradecer a Cristo. Eu
Eu me lembro também, se Cristo nunca tivesse vindo a esta terra servir, a febre que estava sobre o corpo da sogra de Pedro nunca teria caído por terra quando Cristo ministrou a cura instantânea sobre a vida dela. Eu me lembro também, se Cristo nunca tivesse vindo a esta terra servir, uma mulher que padecia há 12 anos de um fluxo de sangue, que medicamento não resolvia mais, mas Jesus foi servir pastor Afonso para repreender aquela doença. Eu me lembro, se Cristo nunca tivesse vindo a esta terra servir, meus queridos amados irmãos e irmãs, todos nós somos sabedores que o seu amigo chamado Lázaro, irmão de Marta e Maria, nunca teria ouvido a voz do seu amigo quando disse: Lázaro, vem para fora. Eu me lembro também, se Cristo nunca tivesse vindo a esta terra servir, aquele pequeno menino que carregava em sua lancheira só 5 pães e 2 peixinhos, Cristo, se não tivesse lá, nunca teria multiplicado e saciado a fome mais de 4.000 pessoas, e cada discípulo ainda levou consigo uma cesta básica para casa. Eu me lembro também, se Cristo nunca tivesse vindo a esta terra servir, a filha de Jairo nunca teria recebido uma oportunidade de viver novamente. Eu me lembro mais também, se Cristo nunca tivesse vindo a esta terra servir, hoje de manhã a gente não estaria aqui bendizendo, louvando, enaltecendo a majestade santa do Senhor. Por gentileza, permita-me, pegue na mão de quem está vivo na manhã de hoje, segure um pouquinho na mão deste adorador, desta adoradora. Se você tem coragem, olhe para ele, olhe para ela, diga assim: sabe por que você está aqui? Não é porque você tem um rostinho bonito, não é porque você tem um bom carro, não é porque você tem um bom trabalho. Você está aqui porque Cristo veio nesta terra para nos servir e deu a sua vida entregando naquela cruz do Calvário, para que a gente fosse resgatado das trevas e posto na grande luz que é Cristo. Do capítulo de número 10, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Jesus Cristo vai enviar os seus 12 discípulos. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo vai lhes dar poder sobre os espíritos imundos. Eu imagino que Pedro, que era o mais avexado, o mais apressado, quem sabe Pedro já queria sair para ministrar. Mas o que me chama a atenção, amada igreja do Senhor, noiva do Cordeiro, é que nós temos um Deus que ele não é irresponsável. Nós temos um Deus que ele primeiro senta o homem e a mulher para aprender, para depois ele usar na sua grande seara. Há muitos homens e mulheres que saem pregando por aí sem primeiro assistir um culto de doutrina, sem sequer ler a Bíblia Sagrada, ou sem sequer viver a própria palavra de Deus. É nessa manhã de hoje que o Espírito Santo trouxe ao meu coração: ministra a minha noiva as 3 lições que eu deixei para que os discípulos fizessem missões. É isso que Cristo quer nos ensinar por meio do seu Santo Espírito. Amada igreja, noiva do Cordeiro, a primeira lição que está nesse texto que ora nós acabamos de ler, é que para se fazer missões é necessário ter disposição. Onde se encontra isso, irmão Henrique? Na parte A do versículo de número 35, a Bíblia Sagrada nos diz: e percorria Jesus. Aqui nós vemos uma disposição de Jesus. Jesus Cristo agora está ensinando aos seus discípulos. Quem sabe ele olha para Pedro, para João, para Bartolomeu, para Tadeu, para Tiago, filho de Alfeu, para Judas Iscariotes, para Tomé, para os demais outros, e diz: olha, vocês querem pregar, vocês querem fazer missões, é necessário vocês se disponibilizar, é necessário vocês deixarem a área do comodismo, é necessário vocês deixarem tudo aquilo que favorece a própria vontade carnal e exercer aquilo que o Espírito Santo está querendo vos instruir. E a Bíblia nos diz da seguinte maneira: e percorrendo Jesus por todas as cidades e aldeias, ele chegava ensinando nas sinagogas deles. Todos nós somos sabedores que estas sinagogas, na época de Esdras e de Neemias, eram sinagogas ao qual se aplicava a lei de Deus, eram sinagogas ao qual traduzia a lei do Senhor para aqueles outros homens e mulheres de Israel. Aproximava este povo do próprio Deus. Agora as sinagogas atuais que nós estamos ladeados, que nós estamos cercados, são sinagogas do diabo, são sinagogas de Satanás, que tem pregado as heresias, que tem afastado o pecador de Deus. Mas nesses últimos dias o Senhor procura apressadamente levantar uma geração de ceifeiros que não tem medo de pregar nem tais sinagogas,
sinagogas e de pregar uma palavra que liberta, uma palavra que traz cura, uma palavra que traz despertamento para as vossas almas. Quem sabe você olha na manhã de hoje para mim com estes olhos arregalados e diz: mas irmão Henrique, parece que eu não tenho chamada, parece que eu não tenho a graça. Eu vou lhe dizer, você tem. Jeremias escrevendo no capítulo de número 1, no versículo de número 5, Deus diz ao seu respeito: pois antes que eu te formasse no ventre de tua mãe, Deus já te conhecia, e antes que tu saísse da madre, Deus te santificou, e as nações Deus te deu como profeta e como profetiza. Eu não estou pregando para qualquer pessoa aqui, eu estou pregando para profetas e para profetisas de Deus, homens e mulheres que Deus há de levantar para percorrer e pregar nas sinagogas aonde muitos pregadores não querem pregar. Mas é necessário disposição, é necessário a igreja acordar. Porque muitos hoje em dia só pregam onde é festa, semana pentecostal. Eu vou falar tudo que o Espírito Santo mandou me dizer. Os pregadores de plantão do YouTube vão ter que ouvir. Todos aqueles só preferem o seu nome em cartaz, a sua foto em cartaz. Se o pastor errar o cargo dele, diz: pastor, não prego mais na festa, porque eu sou pastor, não sou presbítero, não sou diácono. Mas o Espírito Santo não procura foto, nem nome de pregador em cartaz. O Espírito Santo procura ceifeiros para pregar na sua seara. Mas é necessário ter disposição, porque Cristo deixou uma promessa para os discípulos no Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 16, a partir do versículo 15, a Bíblia nos discorre dizendo: ide por todo o mundo. Isto é uma disposição da igreja: pregai o Evangelho a toda criatura, e todo aquele que nele crê, for batizado, será salvo, mas quem não crê será condenado. Mas estes sinais só seguirão aos que crerem: meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, se botar veneno para lhe matar, ainda não te mata. Colocarão mão sobre os enfermos e os curarão. Não me tenha como cansativo, mas fala bem baixinho para quem está do teu lado: isso só segue para quem crer. Hoje nós não vemos mais milagres. Hoje nós não vemos mais paralíticos se levantar. Hoje nós não vemos mais cegos enxergar. Hoje nós não vemos mais o câncer cair por terra, mas a pessoa cair dentro de um caixão e ser enterrado. O que é que está acontecendo, irmão Henrique? Os dons acabaram, os dons cessaram. O dom de cura, o dom de profetizar acabou. Não, o que acabou foi um povo disposto a buscar aquilo que Deus ainda quer manifestar nesta terra. Nesses últimos dias Deus quer levantar jovens, homens e mulheres cheios, tomados do Espírito Santo, assim como usou Pedro e João naquela porta formosa. Você não pode ter uma conta bancária cheia, você não pode ter um dinheiro bom, você não pode ofertar um homem mendigo, mas você pode dizer: eu não tenho prata e nem ouro, mas o Cristo que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda! O que nós temos é mais valioso do que qualquer dinheiro. O que nós temos é mais valioso do que qualquer conta bancária. O que nós temos é Jesus Cristo, que os demônios temem, estremecem aqueste nome e aos que lhe servem. Mas é necessário disposição, igreja. É necessário a igreja se levantar. É necessário a gente sair do comodismo. Quem não se lembra, olhe para mim, não pisque os olhos, porque eu preciso vos pregar na manhã de hoje. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, no versículo de número 8. O que eu acho lindo é que Jesus Cristo, ele em vez de ir para Jerusalém para pregar aos discípulos, para ser levado aos altos céus, ele não vai para Jerusalém. A Bíblia diz que ele vai sobre os montes das oliveiras. Agora deixa eu te entregar uma revelação. Esta revelação você não encontra no Google. Esta revelação é o Espírito Santo que traz ao nosso coração. Jerusalém era a parte mais alta de Israel. Jerusalém estava sobre os montes de Judá, com elevação de 390 a 415 metros. Quem está em Jerusalém está acomodado. Quem está em Jerusalém, meu pastor Antônio José, a visão é panorâmica. Quem está em Jerusalém, ninguém quer descer. Quem está em Jerusalém é só festa, é só alegria. Mas Cristo vai até o Monte das Oliveiras e diz para os discípulos: faz o seguinte, desce de Jerusalém, porque para Jesus falar com os seus e as suas, pastor Afonso, o homem precisa descer na sua presença. E quando os discípulos vão até lá o Monte das Oliveiras, quem sabe Pedro olha para João e diz: João, pergunta a Jesus qual é o último sermão
sermão que ele vai pregar, porque tu és o discípulo amado, tu és aquele que recebeu a mensagem confidencial de quem ia lhe trair, tu és aquele, João, que ouviu a pulsação do coração dele. Pergunta a ele. Não foi preciso João perguntar, porque em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, no versículo de número 8, a Bíblia diz que Jesus Cristo, sendo levado aos altos céus, ele olha para os discípulos e deixa uma promessa. Agora segura esta revelação. Esta promessa não ficou só sobre os montes das oliveiras. Esta promessa ainda está percorrendo sobre as veias, sobre o nosso sangue. E Jesus, olhando para eles, para aqueles 11, diz da seguinte maneira: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, dentro da igreja, mas em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Sabe qual é o problema de muitas igrejas? Que está sendo testemunha só em Jerusalém. Sabe qual é o problema de muitas igrejas? Que está pregando só em Jerusalém. Pregar para quem conhece Bíblia é mole. Falar João 3,16 para quem já sabe decorado é mole. Mas há muita Judeia, Samaria, os confins da terra, que tem almas perecendo e morrendo, precisando de mim e de você. Segura na mão da pessoa mais linda que está do teu lado, por favor. Diga para ele e para ela: estas vidas precisam de mim, de você. Estas vidas carecem. A gente precisa se disponibilizar para o reino de Deus antes da virada do 2018 entrar em nossas vidas. Mas o que me chama mais atenção, fica aqui comigo. Esta promessa de Atos capítulo 1, versículo número 8, só vai acontecer quando a igreja é perseguida. É por isso que eu gosto de pregar dizendo: a igreja só presta quando ela é perseguida. O obreiro só cresce quando ele é perseguido. Eu vou dizer, Senhor, pode deixar. Porque se não tem levantes na vida dele, na vida dela, é só Facebook, é só WhatsApp. Esquece de jejuar, esquece de descer da olaria. Mas quando tem uns levantes, só sabe chorar, mas chora diante do Senhor. Quando tem os levantes, sabe que tem um amigo mais achegado, que é Jesus Cristo. Quando tem os levantes, corre para os pés de Jesus. É isso que a igreja precisa. A igreja precisa, como está sendo perseguida e ainda vai ser mais perseguida. E quanto mais perseguirem o templo central e as demais outras igrejas, o povo de Deus só vai crescer para a glória dele. Mas esta promessa de Atos 1, versículo 8, só acontece em Atos de capítulo 8. Olhe para cá. Quem não se lembra? Saulo agora com a sua comitiva, perseguindo a igreja primitiva, entrando nas casas, arrastando mulheres pelos cabelos, matando alguns homens que ao qual não quisesse ser levado como cativo. Alguns outros começaram a fugir, mas a Bíblia diz que os apóstolos ficaram em Jerusalém pregando. Mas houve o primeiro missionário. Este primeiro missionário se chamava Diácono Filipe. A Bíblia diz que Filipe vai até Samaria, igreja. Agora, por favor, deixa eu lhe pregar uma coisa. Antes de Filipe chegar em Samaria, só tinha cegos, só tinha paralíticos, só tinham pessoas possessas, legiões de demônios. Era uma tristeza aquela cidade. Mas quando chega alguém cheio do Espírito Santo, o cativeiro tem que mudar. A Bíblia diz que Filipe chega. E quando Filipe chega, mas ele prega a palavra de Deus. Quanto mais Filipe prega, quem era cego agora começa a enxergar. Não só enxerga para a sua própria vontade, mas começa a enxergar as coisas espirituais de Deus. Quem era paralítico começa a andar. Não anda só para favorecer a sua própria vontade, mas anda agora nos caminhos de arrependimento diante de Cristo. Quem tinha muitos demônios sobre si, agora não tem mais um. E a Bíblia nos diz que em Samaria era uma grande alegria. Não, mas seguro glória. Mas o que eu acho lindo é que o nosso Deus sempre gosta de tirar o pregador do ápice, do cume, e colocar no sopé. Porque tem pregador que sabe pregar só quando tudo vai bem.
Só quando tem multidão. Só quando a igreja está lotada. Tem quantos lá que se congregam? Mas o meu e o teu Jesus, ele gosta de lapidar o seu obreiro. A Bíblia diz que Deus usa um anjo. Primeiro é um anjo. O anjo diz assim, ó, Filipe, faz o seguinte. Tu vai deixar Samaria, Filipe. Igreja, Samaria está passando por um grande avivamento. E qual é o pregador que quer deixar de pregar, meu pastor, no grande avivamento? E o anjo diz, Filipe, tu vai descer agora até Jerusalém, para a banda sul, que é Gaza. Agora deixa eu te dizer uma coisa, Filipe. O mesmo avivamento que está em Samaria, lá não tem. Lá está deserto. Aí lá vai Filipe descendo, sem murmurar, sem reclamar. E Filipe fica na posição. E de repente o anjo sai, agora quem entra é o Espírito Santo. E o Espírito Santo diz, Filipe, calma. Porque no deserto também tem vida que necessita ouvir a palavra de Deus. E lá vem um certo eunuco, mordomo da rainha de Candace, superintendente de todos os tesouros daquela mulher, pastor Afonso. Mas o que me chama a atenção, igreja, deixa eu falar uma coisa para você, o que Deus mandou falar e eu vou ter que falar. É que Filipe, o homem era rico, ele era superintendente de todos os tesouros. O homem, ele não presta atenção no bolso daquele eunuco. O homem, Filipe, está preocupado com a vida pecaminosa daquele pecador que nada entendia. O que é que você quer dizer, irmão Henrique? Eu vou ser bem sucinto agora. É que muitas igrejas não estão mais se preocupando com o pecador, estão se preocupando com o bolso do pecador. Há muitas igrejas que não se preocupam mais com a alma que seja salva do pecador, mas está se preocupando com a oferta, está se preocupando com talão de cheque, com cartão de crédito. Se quer ser curado, passa o cartão de 3 vezes. Ei, a igreja aqui se preocupa, servos e servas do Senhor, com a vida do pecador, para que se arrependa diante de Jesus. E ele vinha, e ele lia, mas a Bíblia diz, o que ele lia, ele nada entendia. Há muitas pessoas que não estão só lá no deserto, lendo e não entendendo. Mas estas pessoas nos dias atuais também estão dentro da casa de Deus. Lê e não entende nada. E o Espírito diz, pergunta a ele se ele entende alguma coisa. E o eunuco diz, como é que eu vou entender? Se não tem quem pregue para mim. Se não tem quem me ensine. Se não tem ninguém disposto a sentar do meu lado. E o que ele lia, todos nós sabemos, é o livro do profeta Isaías, do capítulo 53. Mas ele lia e nada entendia. Aí foi que Filipe achou uma brecha e disse, a Bíblia é comigo mesmo. Porque tem crentes hoje em dia, eu louvo a Deus, que não é aqui na igreja, mas sabe tudo o que está passando no cinema. Sabe qual é o placar do futebol, sabe qual é o próximo filme, mas de Bíblia não sabe nada. Em vez de falar um Salmo 37, versículo 5 para o pecador, não fala, porque nunca leu. Parece que pegou o Salmo de número 1, versículo 2 e rasgou da sua Bíblia, quando o salmista diz que o prazer dos justos não está só no Facebook, só não no WhatsApp, mas o prazer do justo está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A gente tem que se dispor, voltar a meditar na palavra de Deus. Vamos correr mais um pouquinho. A primeira lição, para se fazer missões, é preciso ter disposição. Servos e servas do Senhor, o Senhor vai levantar uma geração nesses últimos dias. O Senhor tem pressa. Mas quem o Senhor levantar não vai ser para a sua glória, porque tem muitos que Deus já levantou, já caíram, porque pensaram que a glória era para ele ou para ela. Só porque prega uma coisa, só porque canta uma coisa, quer se achar, permita-me, o dono da cocada preta.
Para de ser bobinho, ainda há 7.000 joelhos que não se prostraram a Baal, que Jesus está preparando para levantar nesta terra. O que é que você quer dizer com isso, irmão? Que eu vou lhe dizer na Bíblia. Quem não se lembra quando Elias de Tisbé, ele vai até Acabe, profetiza e diz, Acabe pensava que era o seu Deus, que é o qual mandava chuva, mandava orvalho. Elias diz, olha, é o seguinte, é segundo a minha palavra, não vai descer mais nem chuva e nem orvalho. Passa-se o primeiro dia, não acontece, passa o segundo dia, não se acontece, e vai se passando os dias. Eu imagino que todos agora da corte olha para Elias e diz, Elias, tu é o cara, Elias, tu pregou, olha aí a profecia acontecendo. Quem sabe muitos batiam no ombro de Elias e diziam, Elias, tu conhece Bíblia, Elias, eu quero andar contigo. Mas o nosso Deus é um Deus que trabalha de forma tão linda, que ele precisa tirar o profeta de cena. Muitas das vezes Deus precisa pegar na mão do profeta e dizer, e a glória não é tua, a glória é minha. Se tu canta é para minha glória, se tu prega é para minha glória. Não se acha o tal, não se acha melhor do que ninguém. Quem sabe já queria colocar um outdoor para Elias, dizer, este é o profeta, este é o cara que confrontou Acabe e não está descendo nem chuva e nem orvalho. Imagino que na agenda de Elias, toda noite ele pregava em uma igreja, toda noite ele estava em um culto, mas Deus diz, Elias, vem cá, vamos dar uma voltinha no riacho de Querite, Elias. Tem muita gente aí te exaltando, Elias. Tem muita gente dizendo que tu é o cara. Eu estou com medo de tu se perder, Elias. Eu estou com medo de tu abandonar o teu ministério profético que eu te dei. Vamos descer até o riacho de Querite, porque lá não tem holofotes, Elias. Lá não tem ninguém para bater no teu ombro e dizer, tu conhece Bíblia, tu prega bem, tu canta bem. Lá, Elias, é só eu e você. Riacho de Querite no original hebraico quer dizer aquele que corta, aquele que coloca no nível. E nesses últimos dias Deus vai pregar uma geração e vai levar para passear no riacho de Querite. A segunda lição para se fazer missões, vamos correr porque o relógio se converte, nunca se converteu, aliás. A primeira lição, repita comigo, é preciso ter disposição. Desse jeito aí, meu irmão, morre no deserto e a gente não chega. É preciso ter o que, igreja? Mas há uma segunda lição que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos. A segunda lição, se você está de Bíblia aberta, está no versículo de número 36. Que para se fazer missão, a igreja carece de visão. Essa aqui vai doer um pouquinho, mas vou entregar tudo que Deus mandou. A Bíblia nos diz da seguinte maneira, igreja, ó, lá na parte final do versículo de número 36, que Cristo, ele foi tomado de uma grande compaixão, porque aquele povo andava desgarrados, como ovelhas que não tinha pastor para lhe ensinar. Agora deixa eu te dizer uma coisa, a compaixão só se manifestou no coração de Cristo, porque ele viu. Tem muitas igrejas que hoje não querem mais ver o que Deus está lhe mostrando. Tem muitos crentes que vê um pecador é capaz de mudar de outra faixa, de ir para outra rua. Às vezes tem palavra que é até difícil dar glória, mas a gente tem que mastigar e engolir. Tem muitas igrejas que estão andando de olhos fechados. Igrejas que não têm mais expectativa, não crê numa obra missionária. Pessoas que olham para um viciado e dizem, esse aí não tem jeito. Olha para uma prostituta e diz, essa aí não tem jeito. Mas Cristo está nos dando uma lição hoje. Jesus vai nos fazer ver aquilo que a gente não quer ver. Passear no Shopping Rio Mar e ver aquelas coisas é mole. Dar uma volta na orla da beira-mar é mole. Agora olhar aquilo que Jesus quer te fazer ver, muitas das vezes a gente está fechando os olhos. Fechando os olhos para a obra missionária. Fechando os olhos para ajudar um próximo. Mas o Senhor está descendo na manhã de hoje um colírio santo. Passando deste colírio sobre os nossos olhos. Somente quem recebe, levanta a mão direita para cima, por favor. Jesus vai te mostrar algo missionário. Jesus vai te mostrar um necessitado. E com uma palavra tua vai dar certo. Somente uma palavra tua vai bastar para aquela pessoa. E aquela pessoa receberá algo de Deus por meio da visão que o Senhor na manhã de hoje traz sobre as nossas vidas.
A gente precisa voltar a olhar, igreja. Quantas pessoas morrendo em um hospital, quantas pessoas morrendo em um presídio, permita-me, por favor. A gente só sabe olhar para a nossa cama box, para a nossa TV de 54 LED polegada. A gente só sabe olhar para o nosso nariz. Chega disso. É momento da gente voltar os nossos olhos para o horizonte. É momento da gente colocar os nossos olhos para o deserto de Gaza. Há muitas pessoas morrendo lá. Há muitas pessoas morrendo dentro da tua casa também. Há muitos incrédulos que chegam e dizem: Senhor, só me dá um dom para pregar. A vontade dele é, quando Deus entregar o dom, querer viajar. Eu não sou contra quem viaja, querer pregar em congressos gigantescos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus falou ao salmista em Salmo de número 2, versículo 8: pede-me, pede-me, pede-me as nações, que eu te darei ela por herança, e os confins da terra por tua possessão. Ei, a tua herança é a tua família que está dentro de casa, que ainda não aceitou a Jesus. É o marido que não ouviu nada de Jesus. Então é momento da gente abrir os nossos olhos, que tem gente do nosso lado morrendo, e Cristo vai nos despertar para isso. A primeira lição: para se fazer missão é necessário ter disposição. A segunda lição: para se fazer missão é necessário ter visão. Quem sabe, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu conjecturar um pouco aqui, minhas irmãs. Eu imagino que Pedro queria fechar os olhos, meu pastor Antônio José. Quem sabe João falava para Tiago e diz: não quero ver isso aí não. Eu imagino que Jesus chega perto dos discípulos e diz: abram os olhos. Porque o que os governantes não querem ver, a igreja de Jesus vai ter que ver. O que o prefeito não quer ver, somos nós que há de ver. Igreja, abramos os nossos olhos. A escama vai começar a cair. E Jesus há de revelar o que a gente tem que ver, aquilo que muitas das vezes a gente não quer ver. É um pai de família que não vê o caminho que o filho está entrando. O pai que não quer ver mais, que outra hora tinha culto doméstico, meu amigo pastor Afonso, queridos demais outros pastores. Hoje não tem mais culto doméstico. O filho dorme como quer. A mulher, que era mulher de oração, hoje não é mais. O que é isso, irmão Henrique? O seu olhar não é mais como antigamente. Camando que me é verebacalamando. Mas Jesus vai trazer novamente sobre nós aquela visão do primeiro amor, aquela visão de olhar para os filhos e dizer: filhinho, senta aí que o culto doméstico vai começar agora. Filhinho, senta aí, a sociedade quer te ensinar assim, mas a Bíblia Sagrada nos ensina assim. A mulher vai voltar a entrar no seu aposento e buscar o seu Deus, como antigamente buscava outra hora. E quem crê, levanta as duas mãos para cima e diga: eu recebo Jesus Cristo. Para a gente terminar, para a gente finalizar, que para se fazer missões, Cristo deu a última lição aos seus discípulos. Que para se fazer missões, é preciso a igreja voltar a orar. Como assim, irmão Henrique? A Bíblia diz que Jesus Cristo, olhando para a seara, preste atenção, estou terminando. Não pisque os olhos, segura esta revelação de Deus. O campo estava lindo, os frutos estavam prontos, mas Jesus Cristo encontra uma grande necessidade. Jesus diz: oh, que seara grande, que frutos lindos, mas espera aí, cadê os ceifeiros? Como é que vão colher estes frutos? Psiu. A seara lá fora é grande. E tem muitos pregadores brigando por este microfone, por este púlpito. E poucos não estão querendo brigar lá fora por vidas que estão morrendo. Muitos brigando por oportunidade. Mas muitos lá fora perecendo.
Abre a boca, segura essa e mastiga. O apóstolo Paulo, escrevendo em cartas aos Romanos, capítulo 10, o que eu acho lindo, no versículo de número 13, Paulo dá uma afirmação, uma confirmação. Paulo diz: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será. Mas agora Paulo vai entrar com uma indagação. Paulo vai dizer: pois como invocarão naquele que não crer? E como crerão naquele que não ouvir? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, mensagem da paz. Deixa eu ver se esses já chegaram na manhã de hoje aqui. Deixa eu ver, por favor, levante a mão direita. Deixa eu ver se você chegou na manhã de hoje. Então manda aí um glória para Jesus e diga para Ele: eu já cheguei, Senhor. Aí Jesus diz a seus discípulos: a gente vai ter que orar, irmãs. A gente vai ter que orar. Para Jesus levantar aí uma geração de ceifeiros que seja crente. Uma geração de ceifeiros que não seja popstar. Uma geração de ceifeiros que não queira um camarim com ar-condicionado. Só vai pregar se tiver, só vai cantar se tiver. Uma geração de ceifeiros que não cobra preços orbitantes para fazer algo da parte de Deus. O Senhor vai colocar esta geração de ceifeiros por terra. O Senhor vai levantar uma geração que não tem anel de PhD, que não tem canudo. O Senhor vai pegar as coisas que não são para confundir as que são. O Senhor vai pegar as coisas pequenas para confundir as grandes. E se você está nesse meio aqui, por gentileza, agradeça ao nome dEle. Fica de pé em nome de Jesus, dando glória a Deus. Fica de pé. E Jesus diz aos discípulos: vamos orar. Vamos orar porque tem mais ceifeiros aí. E na manhã de hoje o Senhor já encontrou você. Na manhã de hoje o Senhor está nos trazendo este despertamento. É momento da gente se dispor, se disponibilizar para a obra de Deus. É momento da gente voltar a ver, a enxergar aquilo que Ele quer nos fazer ver, conforme a sua prioridade. E amanhã da gente voltar a orar, para Deus capacitar mais homens e mulheres, tomados e cheios do seu Santo Espírito, para fazer a diferença. É só com oração que dá certo, igreja. Não tem outra solução, não tem outra saída. A solução é oração. Até a oração salva o pecador, isso nós sabemos. Deixa eu te contar um testemunho aqui, para eu terminar, por favor. Eu fui pregar em uma determinada cidade, olhe para mim, por gentileza. Um pecador chegou para mim e disse assim: meu pastor Antônio José, tu és crente? Eu disse para ele: eu não era merecido, mas ele primeiro me amou e se entregou por mim e por você também. Aí ele disse assim: tudo bem, mas eu quero uma resposta para algo. Eu disse: o que seria? Ele disse: senta, porque você só vai embora quando você me responder. Eu disse: Jesus, com saudade da esposa, com saudade do meu Samuel. Na época só tinha Samuel. Agora também temos Ana Ruth, uma menina que completa 2 meses e mais lindo do que o pai e do que a mãe. Morrendo de saudades da família. E ele disse: tu só volta para casa quando tu me responder. Eu respondi o quê, irmão? É verdade que lá no céu tem ramal? Eu: Jesus, que heresia é essa, Jesus? Ele disse: senta, porque eu preciso da resposta. Abaixei a cabeça e falei: Espírito Santo, e aí? Como é que eu me saio dessa? O Espírito Santo veio e disse: fala para ele que lá no céu tem ramal, sim. Fala para ele que o ramal de Deus é diferente da TIM, da Claro, da Vivo, da Oi, que às vezes dá fora de área. Mas crente que tem intimidade com Deus nunca dá fora de área o Deus que você quer se revelar com Ele. Mas segura o glória, por favor. Ele não se conteve. Ele disse: eu só volto para casa agora quando você me responder. Que número é esse, meu pastor Antônio José? Pastor Marcos. E disse: eu já contemplava o ônibus vindo de longe, amada igreja do Senhor. Eu: Jesus, como é que eu volto para casa, pastor Afonso?
Aí o Espírito Santo veio de novo ao meu coração. Fala para ele, filho. Fala para ele que não tem só um ramal. Fala para ele que tu vai falar uns 5 ramais para ele. Mas também ele vai ouvir. E antes dele sair daqui, ele vai aceitar Jesus e tu volta para casa. Eu combinado, Espírito Santo. Olhei para ele e disse: meu irmão, tem ramal. Mas eu não vou te dar só um ramal, não. Eu vou te dar uns 5, pode ser? Ele pode. Aí ele perguntou: então me fala qual é o primeiro ramal. Eu te falo, irmão. Jeremias de capítulo 33, versículo 3, diz o Senhor: clamas a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e ocultas que não sabe. Ele foi sentando devagar, a face começou a mudar. Ele disse: qual é o segundo ramal? Eu te digo, irmão, Jeremias de capítulo 29, dos versículos 11 ao 13, nos diz o Senhor: porque eu pensei os pensamentos que penso de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis a mim, eu vos ouvireis, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A lágrima começou a sair do olho esquerdo. Eu disse: Espírito Santo, eu quero ver também do olho direito saindo. Ele fala o quarto, por favor. Eu falo Mateus de capítulo 7, versículo 8: aquele que bate se abre, aquele que pede recebe, aquele que busca de encontrar. Ele diz assim: agora fala o quinto para eu sair daqui aceitando a Jesus. Eu disse: eu não vou ficar mais no quinto, eu vou ficar no sexto. Mas o quinto é Salmo de número 34, versículo 15: que os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Agora fala o sexto para aceitar já.